Oi, voltamos para continuar nossa conversa sobre o momento modernista brasileiro. No primeiro vídeo nós vimos a questão da Semana de Arte Moderna, que foi o marco, a primeira fase modernista, que foi marcada pela ruptura, pela desconstrução, e chegamos agora na geração da segunda fase modernista, a geração pós anos 30, que traz o romance regionalista que veio para ficar. O romance regionalista desse momento da literatura no Brasil, ele tem a característica de uma abordagem crítica, social, uma visão crítica e social da realidade. Um exemplo você tem aqui, Vidas Secas, que é um dos livros que nós vamos estudar esse ano, nos paradidáticos. Graciliano Ramos, ele conta nesse livro a história, a trajetória de Fabiano e sua família, retirantes nordestinos, que fogem da seca em busca de melhores condições de vida. É uma história bem palpável, bem real, e tem algumas curiosidades. Por exemplo, Fabiano e sua esposa não chamam os filhos pelo nome, é menino, menino, menino maior, menino menor, mas o destaque da capa do livro aqui, a cachorra da família tem nome, Baleia. E esse nome é uma antítese à realidade da cachorra, que é só pele e osso. Eles a chamam Baleia. E você, ao ler esse livro, vai perceber exatamente essa apresentação de uma realidade regional com o olhar crítico do narrador, do escritor. Essa narrativa de Vidas Secas, eu costumo dizer que ela é simples, né? E ao mesmo tempo complexa. Simples porque é um vocabulário acessível, é um encadeamento de fatos, né? O que vai acontecendo com eles durante essa busca por um local mais digno para viverem. E ao mesmo tempo é uma narrativa complexa, difícil, porque nos faz entrar nesse mundo, né? Da miséria, da seca, da pobreza, da exploração do homem pelo homem. Então a literatura regionalista tem essa característica. Vamos anotar aqui Graciliano Ramos como um dos nomes expoentes desse momento, segunda fase modernista. Nós temos, juntamente com ele, José Lins do Rego, que em seu romance Menino de Engenho situa a narrativa num engenho falido, né, da família desse menino. Conta as peripécias e as trajetórias dele como menino, que vai depois ser mandado para estudar, típico da época, né? As famílias que tinham mais condições, os filhos chegavam a uma determinada idade e iam estudar na capital, estudar fora. É um livro que nos traz também essa realidade, né, da falência dos senhores de engenho, a questão ainda muito presente, né, da exploração de uma mão de obra oriunda da escravidão. É um livro muito bom também de ler, de conhecer e de nos fazer refletir. O que eu acho mais interessante dentro desses romances regionalistas é que nós lemos histórias escritas na década de 30, na década de 40, e vemos que elas são passíveis de estarem acontecendo ainda hoje. Então você vê que todo um sistema sociopolítico não alterou tanto assim o destino de um povo. A intenção do romance regionalista é nos fazer refletir sobre isso, independente da época em que você leia esse texto. São textos atemporais. Tem um outro nome importante também nesse período. É uma mulher maravilhosa, Raquel de Queiroz. Precoce, né?
e ela escreveu um romance, entre tantos, né? Um romance que eu vou destacar para você, que tem essa temática também da seca, do sertão brasileiro, das dificuldades, chamado O 15. O 15 é uma referência ao ano de 1915, quando houve a pior seca já vista até então no Nordeste. E todas as situações dramáticas que decorreram dessa calamidade. Então, O 15, um romance escrito pela jovem, na época, Raquel de Queiroz. Temos um outro nome muito conhecido por vocês também, da mídia, né? Que é Jorge Amado. Jorge Amado, por muito tempo, foi visto com maus olhos, porque ele era partidário do Partido Comunista Brasileiro. E isso fez com que ele, por muitas vezes, fosse afastado, né, do meio, vamos dizer assim, mais solicitado literário que havia. Mas a obra dele é vastíssima e é uma obra muito regional e, vamos dizer assim, um regional baiano, tá? Jorge Amado, ele traz pra gente esse universo da baianidade de uma forma que só ele consegue fazer. Muitos livros dele viraram filmes, novelas. Gabriela, Cravo e Canela é um exemplo dele. Tem também Dona Flor. Eu recomendo a leitura do livro Capitães da Areia. Capitães da Areia, de Jorge Amado. E aí eu volto a dizer da atemporalidade do texto. Vejam bem, escrito nesse período, conta a trajetória de um grupo de meninos de rua que viviam pelas ruas do Recife. E eles tinham um líder, que era o Pedro, tinham a Dora como a segunda líder do grupo e viviam de pequenos furtos e se protegiam mutuamente. Quando eu falo em atemporalidade, porque se você hoje lança um olhar para essa sociedade que estamos vivendo, você vai encontrar, né, grupos de meninos, meninas vivendo juntos, se cuidando como podem e sendo ao mesmo tempo autores da violência e vítimas dessa mesma violência. Então o Jorge Amado, nesse livro Capitães da Areia, traz essa realidade que ultrapassa as décadas e chega para nós no século XXI. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer esse livro do Jorge Amado, é bastante recomendado. Certo? O que mais nós temos a dizer sobre essa segunda fase? Na verdade, nós vamos retomar. A primeira fase veio para desconstruir. A segunda fase já é uma fase de maior estabilidade. E agora nós vamos falar de um momento que vai merecer um capítulo só para ele, como eu falei no vídeo anterior, que é a poesia de Carlos Drummond de Andrade, que veio da primeira fase, passando pela segunda e foi amadurecendo. O livro de Drummond, Sentimento do Mundo, faz parte também do nosso hall de leituras deste ano, para o terceiro ano. Então eu recomendo que você já comece a fazer a leitura. São poemas belíssimos que nos fazem pensar, né, a respeito do estar aqui neste mundo, sentimento do mundo. Eu espero que você esteja não só buscando conhecimento, mas também despertando em você o prazer da leitura, o prazer de conhecer os nossos autores e formar aí um acervo só seu, tá bom? Vamos ter um outro vídeo a partir da próxima aula para falar especificamente da poesia dentro do modernismo e a poesia de Drummond. Espero vocês, façam as atividades. Estou de olho, estamos juntos, tá? Deus abençoe.